revisitar velhos temas estudados, né, ao longo da vida, né? Temas universais, arquetípicos, né, como, por exemplo, os mitos. Né? O mito de Édipo, eu acabei de reestudar esse mito, né? Que maravilha, quantas coisas nós descobrimos, né, e redescobrimos através das releituras. Né? E é possível observar como a idade, né, o Cronos, o tempo que passa, né, o tempo que se esvai, né, por entre nossas mãos, nossos dedos, né? Como ele é benévolo também, né? Como ele é generoso, né? Pode deixar marcas, né, no corpo. Isso pode ser um problema narcísico importante, né? Perceber a presença do tempo, né? A sua atualidade em nosso corpo, a nossa pele, o nosso rosto, as histórias impressas nos sulcos dos nossos rostos, né? Isso também tem beleza, né? Isso também tem beleza. Há de se ter esse olhar, considerando-se a brutal realidade que nos alcança, exigindo de nós compreensão suave. Tais realidades independem da vontade humana. Então, se há um narcisismo muito severo, o indivíduo constrói um conflito que ele poderia ser evitado, né? Um conflito que poderia ser evitado através da aceitação incondicional do que está presente e que não pode ser mudado. Né? Os mitos nos ajudam a resolver nossos problemas. E era sobre isso que eu queria comentar um pouco, né? Porque lendo Freud, eu percebo primeiro que a imagem é algo muito importante e valorizado pela psicanálise. Mas a sensação que eu tenho é que a imagem não foi valorizada, a existência da imagem, Benennung, Jung chama em alemão, não foi valorizada como poderia ter sido valorizada. Então, muitas vezes a gente vê uma transição desnecessária, onde a imagem é literalizada e aí produz um fenômeno aberrante, bizarro, né? Que estão inscritos nas psicopatologias, né? Certamente estão. Né? Nós poderíamos entender as psicopatologias, né, psiquiátricas inclusive, né, como literalizações das imagens dos mitos. Né? Quer dizer, aquilo que era para ser lidado com uma imagem de mim mesmo, né, proposto pelo narcisismo, é literalizado, é concretizado. Quando eu concretizo a imagem, não entendo a imagem só como uma fonte que me traz conhecimento sobre a minha própria natureza, e um tipo de natureza curiosa, né? Porque é um tipo de natureza que carrega consigo forte conteúdo ilusório. Né? A ilusão, ela é poderosa dentro do ser humano. A fantasia, né? O objeto psíquico, né? São vários nomes para uma mesma realidade. Maia, poderia falar em Maia, né? Como a grande ilusão da meditação oriental, né? Que tem uma função importantíssima na cosmologia oriental. Né? Não existe mundo sem Maia, por exemplo. Quer dizer, não existe mundo sem ilusão? Não existe mundo sem ilusão. Mas há de se diferenciar a ilusão, né, da realidade. Mas a realidade só pode ser alcançada se houver a compreensão da ilusão. A ilusão como se fossem portais necessários a serem atravessados. Né? Mas o indivíduo é submetido a forte tensão e a forte pressão. Um indivíduo que acha que ele merece, né, ser reverenciado pelo mundo, então ele está preso a uma imagem narcisista, ele está literalizando o mito, concretizando o mito, portanto é uma atuação psicótica, né? Até poderia ser considerada, né, uma atuação psicótica, dependendo da severidade dessa exigência, né? Está preso a uma ilusão.
ele não conseguiu resolver a imagem, né? Ele não conseguiu atravessar a imagem, ultrapassar a imagem. A imagem tem um significado e ela precisa ser compreendida. Quando ela é compreendida, ela é integrada à consciência. Eu sei, agora eu sei. Que é a questão do saber. Agora eu sei, agora eu conheço. Agora a imagem continua ali, mas eu não me deixo seduzir pelas ofertas da imagem. Isso vale para o bem e para o mal. Eu posso achar, o indivíduo pode se achar o cara mais importante do mundo, ou pode se achar o cara menos importante do mundo, nessas oscilações de imagem. Todas as duas imagens são ilusórias, são portais, por assim dizer, que ele precisa acreditar. Por que alguém precisaria ser a pessoa mais importante do mundo? Por que alguém precisaria ser a pessoa menos importante do mundo? Por que esses extremos dentro de nós? Por que a base da nossa formação, né, segundo Freud, são esses mitos, Édipo e Narciso? Qual o significado disso? Eu acho que a gente tem que entender primeiro que essas imagens são universais, elas existem dentro de nós. Então nós não temos culpa dessas imagens existirem dentro de nós. Não somos nós que produzimos essas imagens, elas existem por algum motivo. Elas constituem o nosso patrimônio humano. Então elas têm uma função, e é isso que a gente precisa compreender. A função dessas imagens, objetivá-las como imagens, nos relacionarmos com ela como imagens, né? Porque se o narcisismo, por exemplo, né, nos oferece uma percepção de nós mesmos e um amor que nós devemos ter por nós mesmos, né? E aí a gente pode lembrar Jesus dizendo: amai o próximo como a ti mesmo, né? Se nós explorarmos essa informação ou esse conselho generoso que Jesus nos dá, nós temos que penetrar na intimidade do ama o teu irmão como tu te amas. E se tu não te amas, tu não pode amar o teu irmão. Era óbvio para Jesus, mas pode não ser muito óbvio de qualquer modo. Alguém pode achar que deve esquecer de si, castigar-se por ter interesse em si próprio, para poder assim então alcançar a realidade do outro, do irmão que necessita, que está ali bem diante daquela pessoa. Esse é um erro e é contrário à mensagem de Jesus. Você não precisa se punir, se autopunir, se esquecer, se desprezar, porque isso constitui um pecado contra a natureza bela da criação, que é uma criação de amor. Toda a espiritualidade fala isso. Nós somos criados por Deus por causa do amor de Deus. Então nós não podemos ser filhos bastardos, ou não podemos ser criaturas odiosas, porque Deus, o amor, não cria coisas ou criaturas odiosas. Ele faz amor. Por ser amor, ele só pode produzir amor. Tudo que ele faz vira amor. Deus está preso ao amor, nós poderíamos dizer isso, né? Então a fraqueza de Deus, se quisermos brincar um pouco com as palavras, né, é o amor. Então tudo que ele toca vira amor. Não tem qualquer outra possibilidade. Ele não consegue deixar de ser amor, porque o amor é a essência daquilo que ele é. Então nós somos os resultados mais, e tem um pouco de narcisismo nisso, né, mais belos de sua criação, porque nós conseguimos pensar, conversar uns com os outros, né? Nós somos realmente seres que impressionam pela evolução que tivemos. E essa mensagem de ama o próximo como a ti mesmo, ela é psicologicamente correta. Alguém que não resolveu o seu narcisismo primário, que é quando a libido está direcionada ao reconhecimento do indivíduo
como um ser, e logo ele migra, né, para um narcisismo secundário, como chama Freud, né, onde ele se relaciona com os objetos, a libido dele passa a estar investida nas relações de objeto, como se fala, né, nas pessoas que estão ali no entorno dele, nas coisas começam a ter importância para ele. Essa mudança mental extraordinária, né, de um narcisismo onipotente, que está ensimesmado no próprio umbigo e que se acha o criador de todas as coisas, mas que é um momento importante onde o indivíduo se constitui como um ser, uma unidade, alguém que existe também. Ama a ti mesmo para poder amar o próximo, mas é primeiro a ti, primeiro vem você mesmo, primeiro é você. Quando você se constitui como um eu, você pode sair desse eu para encontrar um outro eu, que é um outro eu. Não é o seu eu derramado no outro, de modo que o outro tenha que ser o espelho, reverberando a sua vontade. Esse é o transtorno da personalidade narcisista que eu estou descrevendo aqui agora, né? Mas não é isso. É um eu que encontra um outro eu, que reconhece esse outro eu como diferente deste eu que vai na direção do outro, né? Lacan adora essas brincadeiras. Aliás, ele tem um termo engraçado, ele fala da suposição do sujeito, né? A suposição do sujeito ocorre quando o bebê se identifica com a imagem que a mãe faz dele e que ele imagina que essa é a imagem que a mãe quer que ele tenha. E aí então ele se identifica com aquela imagem para gratificar aquela mãe. Ele ainda não é um eu. Ele ainda não pode contrariar a imagem que a mãe quer dele na fantasia dele, né? São fantasias dentro do mundo psíquico, né, do bebê. De todos nós, na verdade, passamos por essa fase, né? Então ele quer ser para ela aquilo que ele acredita que ela quer que ele seja. Isso não é tão incomum assim, porque a gente pode querer ser para o amor que a gente ama alguém que o amor que a gente ama quer que a gente seja. A gente pode mimetizar uma imagem para o objeto que a gente ama para fazer com que esse objeto, né, se apegue a nós, por exemplo. Uma vez que eu mimetizo para o outro aquilo que eu acredito que é aquilo que o outro quer que eu seja. É claro que isso não pode dar certo, né? Mas isso pode acontecer dentro de uma relação amorosa, e só dentro de uma relação amorosa. São reflexões, como a gente está vendo, né, profundas, que nos levam a pensar, a repensar, a descer e descer novamente, eventualmente descer mais fundo, para perceber do que exatamente nós somos constituídos, né? Que imagens são essas que preexistem no nosso psiquismo, que se apresentam a nós como rito de iniciação, rito de passagem. E que se nós não fazemos esse rito, né, de passagem, ou não passamos por esse rito, ficamos parados, presos nesse rito, né, mantemos uma psique infantil procurando aquilo que não pode nunca ser encontrado, que é o amor perfeito, um mundo perfeito, um mundo beatífico, onde não existe a presença da realidade, né? Esse mundo não pode ser encontrado a não ser nos refúgios psicóticos.